Davi e Golias. 1 Samuel 17. O contexto da guerra. Os filisteus e os israelitas estavam em guerra há muitos anos, disputando territórios e poder na região. Os filisteus eram conhecidos por sua força militar e tinham conquistado muitas terras. Eles agora estavam acampados em Socó, que pertencia a Judá, enquanto os israelitas estavam acampados em um vale próximo. A aparição de Golias. Golias, o campeão dos filisteus, era um gigante de cerca de 3 metros de altura, equipado com uma armadura de bronze que pesava cerca de 57 quilos e uma lança cuja ponta pesava aproximadamente 7 quilos. Ele era temido por todos e desafiava os israelitas diariamente, propondo um combate individual que decidiria o destino dos dois exércitos. Durante 40 dias, Golias se apresentou, mas nenhum israelita ousou enfrentá-lo devido ao seu tamanho e experiência. A chegada de Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé, de Belém. Ele era um pastor e passava seus dias cuidando das ovelhas de seu pai. Seus 3 irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Sama, estavam no exército de Saul, o rei de Israel. Um dia, Jessé pediu a Davi que levasse comida para seus irmãos e verificasse como eles estavam. Davi deixou suas ovelhas aos cuidados de outro pastor e partiu para o campo de batalha. Davi ouve o desafio. Quando Davi chegou, ele ouviu Golias lançando seu desafio diário e viu o medo nos olhos dos soldados israelitas. Intrigado, Davi perguntou o que aconteceria ao homem que derrotasse o gigante. Foi-lhe dito que o rei Saul prometera grandes riquezas, a mão de sua filha em casamento e isenção de impostos para a família do vencedor, a fé de Davi. Davi ficou indignado ao ver que ninguém se oferecia para lutar contra Golias e decidiu que ele próprio enfrentaria o gigante. Ele foi levado até o rei Saul, que inicialmente duvidou das capacidades de Davi por ele ser jovem e inexperiente. Mas Davi contou ao rei como ele já havia matado um leão e um urso para proteger suas ovelhas e que ele acreditava que Deus o ajudaria a vencer Golias da mesma forma. Preparativos para a batalha. Saul tentou vestir Davi com sua própria armadura, mas Davi, não acostumado com aquele equipamento pesado, decidiu ir sem armadura, levando apenas seu cajado, 5 pedras lisas que ele pegou do riacho e sua funda. Ele confiava que Deus o protegeria. O confronto. Quando Davi se aproximou de Golias, o gigante o desprezou, vendo apenas um jovem ruivo e de boa aparência, sem armadura ou armas. Golias riu e amaldiçoou Davi, dizendo que ele o mataria e daria sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi respondeu com fé, dizendo que vinha contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem Golias havia desafiado. Ele declarou que Deus o entregaria em suas mãos, e que toda a terra saberia que há um Deus em Israel. A vitória. Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha para enfrentar Golias. Ele pegou uma das pedras, colocou-a na funda e atirou-a com precisão. A pedra acertou a testa de Golias com tal força que o gigante caiu de cara no chão, morto. Davi correu até ele, pegou a espada de Golias e cortou sua cabeça. A reação dos exércitos. Quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, fugiram em pânico. Os israelitas perseguiram os filisteus e os derrotaram, saqueando seus acampamentos após a batalha. A vitória de Davi trouxe grande alegria e confiança ao povo de Israel. As consequências. Davi foi levado diante do rei Saul, ainda com a cabeça de Golias na mão. Saul perguntou a Davi de onde ele vinha, e Davi respondeu que era filho de Jessé, de Belém. Desde aquele dia, Davi se tornou um herói em Israel e ganhou a amizade do filho de Saul, Jonatas. Com o tempo, ele se tornou um comandante bem-sucedido no exército de Saul e, eventualmente, o rei de Israel. A história de Davi e Golias é um exemplo poderoso de coragem, fé e confiança em Deus. Ela mostra que, independentemente das circunstâncias ou dos desafios que enfrentamos, com fé e determinação, podemos superar até mesmo os maiores obstáculos.